Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do Conversas Inclusivas e hoje nós vamos falar sobre o papel da família no processo de inclusão no esporte de crianças atípicas. Nosso convidado de hoje para falarmos sobre esse assunto, porque o esporte é inclusivo e as pessoas é que ainda não são. E essa pergunta nos convida a olhar com mais sensibilidade para que, de fato, impede a participação plena de crianças atípicas nas práticas esportivas. E para falar sobre esse assunto com a gente, nós estamos aqui com o nosso convidado, Rafael Vilas Boa, pai atípico e mestre e doutor também em educação especial, e também veio representando o professor Paulo Júnior de Oliveira, professor de Taekwondo. E seja muito bem-vindo mais uma vez, Rafael, ao Conversas Inclusivas. Obrigado, Adriana. Boa tarde a todos que nos escutam. É um prazer estar aqui. Eu agradeço imensamente pelo convite e, de novo, parabenizo pela oportunidade. A temática é sempre muito relevante e a gente poder conversar sobre isso talvez traga mais visibilidade para essa ação que é tão fundamental, não apenas para a criança, né, com autismo e outras deficiências, como também para as famílias, né? Gera mais saúde, gera mais engajamento social, enfim. É uma troca de experiência, é informação que a gente passa. E assim, é um prazer novamente te receber e agradecer você ter disponibilizado seu tempo para vir aqui, tá passando todas essas informações para quem nos acompanha. Então, para a gente começar, como é que a sua experiência como pai atípico transformou a sua vida e transformou a sua forma de ver aí e viver a educação especial? Acho que desde antes, até mesmo como eu trabalhava já na PAI, já trabalhava em instituições em São Paulo de educação especial, já tinha muito contato com pessoas com deficiência, né? Mas realmente quando a gente se torna pai, a coisa muda de figura, né? O peso se torna um pouquinho maior, então a sensibilidade antes que já existia voltada para essa causa, aumentou, né? Dobra aí, minimamente. E desde pequeno o Miguel demonstrou muita aptidão física. Ele tem pela avaliação da terapia ocupacional, na época que ele recebeu o diagnóstico, um nível de desenvolvimento motor acima da média. Então ele andou muito cedo já, ele andou com 9 meses, escalava, subia escadas, né, de parquinho, de escorregador, 11 meses, inclusive quebrou a clavícula com 11 meses, caindo do sofá no momento de alimentação. Então ele sempre foi uma criança com desenvolvimento motor muito... bem ativo, né? Sim, e aí o esporte pra gente, ele entrou como uma necessidade já desde pequeno pra gente conseguir explorar isso, né? Colocar ele pra fazer uso dessas... E os resultados são muitos, né? São absurdos. São, assim... É uma pena que o professor Paulo não pôde estar aqui hoje, que a filhinha recém-nascida dele tá doente, aí acabou mandando mensagem agora recentemente, bem próximo aqui do início do nosso encontro, né? Mas ele poderia trazer essa visão dele mesmo, que ele conseguiu fazer um trabalho muito legal com o Miguel, com o meu filho. E o retorno, o resultado que tá tendo tá, assim, incrível. Haverá outras oportunidades para ele estar aqui com a gente, melhoras para a filhinha dele. E quais foram os momentos mais desafiadores para você enquanto pai e profissional da área? É uma boa pergunta. Eu acho que... porque normalmente as pessoas acham que por eu ter o conhecimento na área, né, por ter estudado tanto isso de alguma maneira reduz o meu papel de pai. Na verdade, não. Eu sei o que está acontecendo, mas isso não muda o fato de eu continuar me sentindo, às vezes, impotente com meu filho não conseguindo participar de uma atividade. Então, a primeira vez que ele tentou fazer um esporte foi o futebol, mas pelo apito, pelo grito, eram crianças pequenas, ele não conseguiu permanecer ali. E o Brasil é um local que praticamente tudo gira em torno do futebol, né? Tudo, esporte, futebol. Então os priminhos, todo mundo era futebol e ele não gostava. E não gostava porque o contexto que ele foi, na época que ele tentou aprender o futebol, não foi adequado. Então o barulho, a temperatura não favoreceram a participação dele. E aí depois a gente continuou incentivando e tudo mais, mas o sentimento que eu tinha na época era de muita fragilidade, porque mesmo que eu tenha conhecimento, mas eu não vou mudar a realidade daquela escolinha de futebol. Eu posso conversar com o professor, eu posso tentar ali estimular uma mudança, mas são ali, não lembro ao certo, mas 30 crianças, 30 famílias, mais acho que eram 3 professores.
São questões muito, muito grandes para mudar, uma mobilização muito grande, que, dado o contexto ali, eu acabei não conseguindo fazer, e ele acabou não se interessando mais. Pelo contrário, falava que ele já se negava. E graças a um trabalho tanto do Júnior quanto também nosso, o Paulo Júnior, no caso, né? Faz um trabalho muito incrível, muito humanizado, e ele conseguiu aí ajudar a gente a reverter. E o Miguel, atualmente, ele foi competir numa competição numa quadra com caixa de som, todo, e ele conseguiu participar. Nossa, disputou e ganhou medalha de prata. Com quantos anos o Miguel tá hoje? O Miguel vai fazer 8 anos. 8 anos, né? 8 anos. Então, assim, de pai para mãe, de mãe para pai, atípico, né? Hoje o meu tá com 16 anos, e eu digo para você que o seu ainda tá com 8 anos. São muitas fases que ainda vai passar, e sim vai ter melhorias. E eu digo para você, hoje a gente, como ser humano, a gente ainda tem muito que evoluir, né, para lidar tanto com os nossos filhos, e como a comunidade em nossa volta tem também que evoluir em relação a isso. E assim, eu como mãe, eu tenho muita esperança de que tudo melhore. Já melhorou consideravelmente, você olhando há uns anos atrás, em questões que a gente nem sabia o que era o autismo, né? Hoje a gente já tem muito mais informação, hoje a gente já tem de onde tirar informações, essa troca de experiências de uma situação para outra, isso ajuda, né? Vem a agregar aí conhecimento e formas para a gente lidar cada vez melhor com isso. Sim. E eu tenho esperança, sim, que um dia se adaptem mais aos nossos filhos, né? Tem esse olhar empático sobre eles. Eu tenho muita esperança de que isso no futuro venha a acontecer. Sim, eu acho que está caminhando para isso. Acho que o Paulo é um exemplo. Ele também é pai de um menino com autismo que faz aula junto do meu filho, e o Paulo é muito, muito sensível à causa, um cara que vai tentando se capacitar, vai tentando participar, e aquele problema que a gente sempre tem, né? Limitação de jornada de trabalho, com agora filha recém-nascido, e ainda buscar capacitação. Então ele é um cara muito esforçado, muito, muito bacana. E o Miguel teve essa oportunidade de ter aula com ele e de se desenvolver dessa forma. Então o Paulo, ele cria na aula de taekwondo um ambiente muito, muito acolhedor, muito respeitoso, mas que também tem regras, também tem ali a sua disciplina, porque é uma luta e precisa de princípios. E o Miguel segue, todas as crianças seguem, tem tanto crianças com autismo quanto sem autismo, não é uma sala especial, é uma aula de taekwondo em que tem crianças. Não importa a característica, não importa o diagnóstico, tem crianças, e ali participam de todas as categorias, né? De todas as idades, tem adolescente, é uma turma pequena, mas totalmente inclusiva. E até nas filmagens que eu faço da aula e tal, dá para ver bem como que é. Então tem as crianças neurotípicas que estão ali brincando e são repreendidas para ter a educação daquele momento, tem que prestar atenção na explicação, fazer o movimento certo. Não é porque é uma aula de luta que você pode ficar sair dando chute em todo mundo, tem hora para isso, tem local para isso, tem o alvo ali certinho com o aparador, né, para não machucar. E o Paulo é muito, muito regrado nisso, mas também muito humano, de flexibilizar um pouquinho a brincadeira aqui, outra ali. Ele chama a atenção de uma maneira extremamente sensível, extremamente educada. Então eu acho que a gente está caminhando quando eu vejo a aula, e eu mostrei lá no evento e tudo, o quanto que isso tem resolvido. E na luta, a Adriana lá na competição estava com muito receio, porque pra gente um momento assim de tensão, primeira vez que ele vai competir, muitas crianças, um lugar quente que a gente não conhece, foi no interior do estado, a gente viajou, reservou um hotel lá, fomos antes, mostramos o local para ele onde seria, para dar previsibilidade, né? Sim, claro, muito importante. Sim, isso. Aí as crianças, o grupo ali é muito unido, então é muito legal, dando apoio, a irmã dando apoio. A irmã foi a primeira a lutar, a menorzinha foi lá e lutou primeiro, ele viu, ele interagiu, ele viu como é que as coisas aconteciam, e foi muito legal, assim, foi a coisa mais linda. O pessoal da organização também maravilhoso, ele perdeu para o menino muito bom também, que competiu contra ele, e o pessoal aplaudiu, deu parabéns, ele chorou, se frustrou, mas normal. Outras crianças também de desenvolvimento típico também perderam, choraram e tiveram seus sentimentos ali de frustração. E tem toda aquela conversa, a gente não só ganha, né? Sim, a gente tem que saber perder, vida. E acontece, é normal. Exatamente, e tá tudo bem. E isso é uma das coisas que a gente sempre comenta muito, que eu explico, e nos vídeos que eu mostro, tem momentos exatamente ilustrando isso,
que é o Miguel ali fazendo as brincadeiras dele inadequadas pro contexto, né? Brincadeira de criança, normal, mas naquele contexto não pode, é uma aula. Ele tem que seguir ali a regra da aula, né? E o Paulo chama a atenção dele, Miguel, senta, agora é hora de você aprender isso, tem que olhar para ver, modelo. E aí ele olha para mim, como se assim, pai, e aí, não vai falar nada? Fui, senta, Miguel, obedece. O meu faz isso também. O meu olha pra mim, pra tudo. Então, não, a referência é o Paulo, a referência é o professor, não adianta olhar pra mim. Siga o que o professor tá falando, ele é a referência na aula, é a regra daquele ambiente. Isso prepara pra vida. Assim como perder, se frustrar, é ok, é normal. Chorou ali, recebe aquela acolhida, tudo bem, sofra, é ruim. Ele tava com expectativa de ganhar, e o Miguel realmente ele luta muito bem. Mas perdeu, pegou alguém melhor do que ele. Então vai ter essa frustração da injustiça, de uma pontuação que não contou. Ele ficou extremamente incomodado, porque ele tinha dado socos tem um protetor lá e tal. Sim. E ele tinha dado socos e ele queria que pontuasse, porque ele estava inconformado, que tudo bem ter perdido, mas não ter tirado o ponto dele, que ele deveria ter ganhado aquele ponto. Então ele ficou muito chateado. E aí ele foi lá e falou com a juíza, inclusive, olha que interessante, ele brigou por isso, gente, que maravilha. Sim, é um contexto. Isso dá autonomia, isso dá iniciativa, isso é muito Exato. importante. Por isso que essas nossas conversas são importantes, são trocas de experiências, né? Sim. Muitos pais têm medo, né, de deixar seus filhos evoluírem, mas é isso que a gente tem que deixar fazer. Exatamente. A gente não vai estar aqui para sempre, como os profissionais que nos acompanham sempre falam, você não vai estar aqui para sempre, você tem que preparar ele para a vida. Isso, exatamente. E como eu falei no começo dessa resposta, a pessoa acha que por ser pai, mas por ter o doutorado, o pós-doutorado na área, que isso de alguma maneira influencia, mas não. A minha angústia, ele perdeu, cara, ele se esforçou tanto, ele não foi tão bem, ele superou tantas barreiras que a luta ali só é uma delas, mas ele passou por muitas outras para chegar ali, para aquele momento. E chegar ali e perder daquela maneira, assim, ele perdeu feio. O menino era muito bom. Não tô desmerecendo o menino, pelo contrário. E quando eu, na conversa com ele, eu falei, Miguel, parabéns, cara, por ter lutado com alguém tão bom e ainda assim ter conseguido pontuar ali bem e tal. Porque, cara, o menino era 2 faixas acima da dele e 4 quilos mais pesado. Então o menino era muito bom. E aí no vídeo que eu filmei a luta, depois eu sentei com ele e mostrei. E conversou, né? Sim, sempre. É uma conversa. É aquela coisa, acolher o sofrimento. Isso. Que tudo bem, vai passar, ele merecia. Que a gente vê o histórico, ele também sabe o histórico, mas o oponente também teve o dele, teve o histórico dele. E aí a gente mas essa questão também isso, de você ser um pai preparado, Rafael, isso ajuda muito. Mas assim, mesmo que a gente não tenha doutorado, estudos na área, mas assim, você pode se informar, você pode conversar da melhor forma possível com também, sim, né? Sim. E também ter essa ideia de que igual, o menino que estava ali, que lutou contra o meu filho, ele também teve a sua história, ele também teve o seu esforço para chegar ali e para ter a faixa que ele tem, para lutar tão bem quanto ele luta. Então, como eu vejo em algumas famílias... O adversário era autista também? Não, né? Não. E como eu falei, é 100% inclusivo, 100%. Ninguém ali da organização, ali da parte dos oponentes, mais sabiam do diagnóstico dele, estavam ali. Ele concorreu de igual para igual. Igual para igual. Não, quem teve o trabalho diferenciado foi o Paulo e ali alguns membros ali da organização para flexibilizar algumas regras ali para ele chegar um pouquinho depois, demorar um pouquinho mais para colocar o equipamento, um respeito muito bacana com o Miguel. Mas pelo que eu vi, eles têm com todo mundo. Não foi só com o Miguel. Então tinha uma outra menina que estava indo lutar pela primeira vez, que estava super nervosa e tal. Eles fizeram isso por ela também. Então depois eu parabenizei o pessoal, que foi muito humano, foi muito legal. Ali eu vi inclusão. Ali eu vi um cenário da inclusão. Isso, já ia te falar. Isso é a inclusão acontecendo. Isso. A gente hoje ainda está a passos lentos, mas a gente espera que isso, mais para frente, isso venha melhorar, a gente venha ser mais abraçado, as pessoas venham a entender mais e ter mais empatia. Porque, assim, tem diversas histórias, diversas situações e graus de autismo. A gente não conhece a história de todo mundo, mas a gente sabe as limitações que uma criança tem, as dificuldades que uma mãe passa, que um pai passa. Muitas vezes essa mãe, ela não tem rede de apoio. E muitas vezes, Rafael, olha, você é um pai participativo pelo que você fala, é um pai que soma, é um pai que está ali lado a lado com a sua esposa, com a sua família, cuidando dos seus filhos. Mas assim, não é a realidade de muitas mães. Tem muitas mães atípicas lutando sozinha. Com certeza. Muitas delas com o esposo do lado, mas
totalmente ausente. Sim. E a responsabilidade dessa mãe ali todinha, né? Mas assim, vamos vencendo aí no dia a dia, Deus vai capacitando, a gente vai aprendendo a lidar com eles mesmos. Sim, com certeza. E do mesmo ali do grupo da turma ali do Miguel, as outras crianças também têm, a família ali é muito participativa. Acho que o Paulo, ele, como eu falei, ele cria um ambiente muito bacana. Então a gente assiste ali a aula, a gente tá ali do lado, ele chama, ele mostra, ele ensina, ele manda os vídeos pra gente das crianças fazendo as coisas. Então ele é um cara que ele inclui todo mundo, então ele Isso entende é muito bacana. Não, sim, acho que também por ele ser pai, o filho dele, o Paulinho, meu filho adora ele. O Paulinho, ele é menor, ele acho que tem 5 ou 6 anos. Então ele é menorzinho e todo mundo é de igual, todo mundo cuidando um do outro, todo mundo ajudando um outro, dando modelo um pro outro. E é um ambiente muito acolhedor, um ambiente muito, muito amigo, muito parceiro, sabe? Muito estimulante. Isso ajuda muito. E agora vai ter mais uma do grupo deles ali que vai lutar também. Vai agora na próxima competição. Hoje à noite, exatamente, é a troca de faixa. Aí o Miguel vai sair da amarela, acho que ele vai pra laranja, se não me falha a memória. E a minha filha também vai sair da cinza e vai pra amarela. Então é todo um evento. E agora mais um do menino lá que... Maravilha. Rafael, eu quero te seguir, quero ver teu filho. Siga, na troca siga de lá. faixa. Você vai postar fotos, né? Eu vou te seguir pra mim ver seu filho. Com certeza. E tem os vídeos dele, eu posto, só que eu só posto no Stories. Eu sou péssimo pra rede social. Então eu posto nos Stories, que eu tô ali, eu já filmo nos Stories direto, já publico, aí depois eu esqueço do Já Reels. vou te acompanhar, que é pra ver seu filho. Ele é maravilhoso. E a Lara também, minha filha, ela fez balé há muito tempo, então ela tem uma postura, o chute dela é perfeito, assim, mas ela é muito delicada. Então, ai, gente, que lindo. Fraco, assim, aí o professor briga com ela. E essa pulseira foi a Laura que fez? Foi a Lara. Que linda. Lara, né? Só que foi um presente de Natal e o outro um presente de grego. Porque ela deu um presente e falou, pai, você gostou? Eu falei, lindo, princesa. Ela, R$5. Não acredito. Sim, agora esperta, hein? Demais. Aí me vendeu a pulseira e aí tem uma combinada, não posso tirar. Então todo lugar que eu vou, tá aqui que ainda no evento, agora no congresso, eu tava de social acho super delicado, gente. Que maravilha, sim, né? Eu tava de social, todo arrumado e tal, mas a pulseira tem que ficar. E ela olha, aí tá ali. Ai, que lindo. Aí todo mundo, fofo, todo lugar gente. que eu vou, você é da sua filha, né? Eu falei, sim, da minha filha. Não posso tirar. Que lindo, aí lá no evento, viu? tá lá, tem que ficar aqui Parabéns por essa delicadeza de pai. Eu acho isso tão bonito. Ah, que bom, obrigado. Muito lindo. Sim. Mas, e disso, Adriana, quando eu vejo lá, igual na própria competição, quando vai lá e tal, tem famílias muito bacanas, assim, igual teve um menino na competição mesmo, depois Miguel e a Lara foram os primeiros a lutar ali, né, junto do grupo ali da Autismo em Vista, né, da turma do professor Paulo, só o Vinícius, que é o adolescente que lutou no período da tarde, todo mundo lutou no período da manhã. A gente continua ali no ambiente assistindo o pessoal, né, e tinha uma família ali de um menino de faixa vermelha, se não me engano, que ia pra preta. Que coisa linda também de se ver, sabe? O pai e a mãe ali do lado do tatame, dando apoio. E o menino tomou um chute no rosto, que são maiores, adolescentes, tal, adultos, se não me engano. Tomou um chute, machucou o nariz, estava sangrando. E já foi ali, ajudou, e a família... Eu vi isso, algo tão bonito, assim, tipo... Um apoio, né? Sim, apoio uma mútuo, união, uma parceria. E mesmo o Miguel, quando ele perdeu... o menino foi lá, que ganhou dele, foi lá, deu parabéns, falou, você lutou muito bem, cara. Nossa, não parece que era a sua primeira vez, não sei o quê. O pai do menino veio cumprimentar o Miguel, veio me cumprimentar, dando parabéns. Então, um respeito, um ambiente muito legal. Mas sempre lembrando, isso eu acho, do mais importante aqui. É respeito ao outro e a nós. Exatamente. Então, acho que quando o Miguel, ele perdeu ali, ele perdeu e tá tudo bem ter perdido, porque... A luta foi muito justa, o menino era muito bom. E ele sofreu e tudo certo, mas ele precisa ir lá cumprimentar também o menininho que ganhou, porque foi justo. O pai do menino também, tal como fizeram com a gente, fazer com eles, que é uma educação igualitária. Então todo mundo ali tá igual, tá no processo. E quando ele se sentiu injustiçado, a minha motivação era, nossa, realmente, Miguel, vamos ver. Eu filmei e realmente ele dá os socos ali. Falei, realmente, você tá certo. A minha vontade era ir lá, falar também, ó, ele precisa dar o ponto dele aí, justo. Mas é a luta dele ainda, entende? Ainda é o momento dele de fazer a luta dele. Ele fez a luta ali dentro, agora vai fazer a luta com o professor, com os juízes. Gente, e é interessante, ele percebeu tudo isso, as regras, o que podia, o que não podia, e ele queria questionar.
Sim. Nossa, que Não, bacana isso. Eu filmei ele, e depois ele fez uma super amizade com o menino que ganhou dele. Ai, que bom! Aí eu filmei ele explicando pro menino que ele tinha dado socos, e logo em seguida o menino aponta pra juíza e tal, e aí que ele vai lá falar com a juíza. Então ele criou todo o enredo. Ele foi e falou com a juíza tá bom, tal, a gente vai colocar aqui no registro os pontos. Olha só. Tinha passado, mas ela colocou no papel, ela mostrou ele lá. Ele agradeceu, aí tem toda... atenciosa. Sim, maravilha. eu falei, o pessoal é muito bacana, Adriana, muito bacana mesmo. E isso eu acho que dá pra mim segurança de fazer o que eu falei, eu não vou lá tomar as dores do meu filho. Eu vou ajudar ele. Falar, Miguel, leva lá e mostra os vídeos, eu até deu algumas ideias. Mas eu vi que não preciso fazer isso. Ele vai começar a fazer. Ele vai. E se ele precisar de ajuda, eu ajudarei. Mas eu não posso tomar frente. Se ele quiser fazer essa luta dele, continuar a luta dele ali, eu vou dar apoio. Eu não vou ser o autor. Eu vou dar o apoio. Eu continuo ali como um pai. A gente fica ali de olho. Acho que a gente não pode tomar frente. Aí a gente tira a autonomia da criança. Dele, né? é muito importante. E também a questão, Rafael, você estava num lugar onde existia inclusão. E onde as pessoas tinham empatia e respeito. Então, isso fez uma diferença e isso te passou uma segurança. Exatamente. Para que você deixasse a autonomia do seu filho acontecer, sem você intervir. Isso é muito bacana, isso é muito importante. Sim, e tinha outras mães ali. É disso que a gente precisa. É disso. Por isso que eu falei para você, ali eu vi a inclusão. E o Paulo, ele, como eu falei, ele é muito, muito ético, uma postura. E aí, na hora das coisas tal, ele ainda sinalizava assim, agora não. Espera... Agora é uma outra luta, depois a gente vê isso. E o Miguel ali com aquela angústia dele, Miguel, agora não é. Espera. Então ele sinalizava quando teria, quando não teria. E mesmo na insistência do Miguel, que é completamente natural pela idade, não pelo diagnóstico, pela idade, ele precisa aprender a esperar, a entender momentos, a entender sequência, a entender regras. E aquele contexto foi... E não só para ele, para minha filha, para as outras crianças que estavam ali também. E para a mãe dele também, porque a minha esposa ficou doida em cima. Aí chorou junto, é aquela coisa que a gente sabe como é que é. Emoção, né, de mãe. A mãe é muito emocionada. E ele tomou, acabando durante a luta... Você também se emociona, né? Demais. Aí tem os vídeos, eu ali do lado, eu fico gritando, aí eu invadi uma hora o tatame ali, porque tava filmando e eu fui mudar a posição, o cara chamou minha atenção porque eu tinha botado o pé dentro do tatame e não podia. E é isso, a emoção vai junto. E os outros pais ali também, porque a gente ficou cercando o tatame. E foi muito legal. Foi a primeira experiência que eu tive de ir em luta assim. Ter sido foi uma experiência maravilhosa. Sim, e agora vai ter de novo a Copa Norte e ele vai de novo, ele tá super, sabe, empolgado. Vai não, eu quero lutar cada e tal. vez mais, né? Sim, é evolução. No último treino ele tava super chateado que ele não conseguiu dar um chute lá que é necessário pro exame. Ele tava super nervoso. E aí vem de novo o que é importante, a frustração. Miguel, você não vai acertar de primeira, você não vai acertar de segunda, meu querido. E continuar... Tá errando e vai errar mais um tempo ainda, até aprender. Isso é treino. Ele entender isso. Que é normal. Exatamente. São fases e evoluções. Isso, mas para acontecer precisa de persistência. Não vai ser na primeira, não vai ser na segunda, não vai ser na terceira, nem na 10ª. Como ele tem um desenvolvimento motor muito acima da média, ele acha que tudo é fácil, porque ele sempre conseguiu muito fácil. Agora não, os níveis são maiores, então tem que ser tempo. Ele viu um pouco de dificuldade. Ele já viu onde ele pode melhorar. Sim, mas ele se frustra, ele não quer mais, e aí ele chora e joga... Isso é normal de toda criança. Normal. De toda criança. É isso daí. Por isso que é importante o esporte. Eu acho que da mensagem que eu passei no evento, e aqui também é que eu gostaria de dizer, a importância da família de acompanhar essas coisas para incentivar nesses momentos, porque a criança vai querer desistir. Ela vai querer não fazer mais, ela vai querer que, como eu falei, mude a regra, facilite para ela conseguir. E o Miguel tenta algumas vezes isso. É a altura do negócio, que é muito duro, que doeu o pé, que fez isso, que fez aquilo. Querendo que se retirasse mudasse as regras para facilitar. Não é esse o caminho. O caminho é o treino. Então, tá doendo o pé? Troca, chuta com outro. Diminui a força. Coloca a proteção lá, mas não é parar. Não pode parar de treinar ali. O momento do treino é curto. Vai, se esforce, tolere. A sensibilidade da perna vai aumentar aí. A integração sensorial ajuda muito nisso, não sei o quê. E acompanhar isso, não flexibilizar. Acompanhar e dar apoio, dar suporte. Essa acho que é o maior papel que eu vejo da família. Estar ali ao lado, dando incentivo.
Exatamente, isso faz uma diferença tremenda. Sim. Rafael, existe alguma situação em que em que o conhecimento acadêmico não foi o suficiente e o que te guiou foi o amor de pai? Todos. Todos. Eu acho que o conhecimento, ele me ajuda a ter uma postura melhor. Eu digo isso. Tem pais, tem mães, não vou falar pais, tem mães. Pais, conheço uns 3. De todo o cenário de autismo que eu tenho, eu conheço uns 3 que são muito participativos, são muito envolvidos. Todo o restante, praticamente nem conheço, nunca praticamente vi. Sempre a maioria, às vezes, é a mãe, né, que tá lá. 90%. E reuniões, de encontros, praticamente são mães. Sim. E eu comento com elas de que eu tenho posturas que eu conheço e o conhecimento me ajuda. Só que ele ele tem limites. E aí tem mães que eu conheço que toda vez, vai uma palestra aí pra família. Eu não sou a melhor opção. Tem mães que são muito melhores do que eu. Muito, muito. Representam muito mais a luta das famílias, porque eu acho que o Miguel ele teve um contexto muito facilitador para a vida dele, por ter eu e a minha esposa ali junto, né? Um ambiente muito enriquecido, então você vê a evolução dele é muito, muito organizada. Tem famílias que não tiveram isso, foram as mães sozinhas, pegando orientação aqui e ali de profissional, levando e fazendo manhã, tarde e noite, Exato. Sozinhas, que conseguiram que a criança hoje está como está. Então eu falo, tenho muito orgulho de ter essas mães como exemplo e sempre, quando há oportunidade de fala, eu indico elas, porque elas merecem um espaço para representar isso, não só para outras mães, como também para as leis, para as políticas. Falar, olha, deem mais atenção para essas famílias, porque olha o que elas passam. Olha o tanto de luta que elas têm. Exatamente. E conseguiram, né? Então tem até uma em especial, que é a Lauricélia Carneiro, a Laura. Ela foi numa disciplina minha de Fundamentos da Educação Especial da universidade. Eu quis levar ela para ela falar como foi durante o período de pandemia, trabalho com o filho dela. E foi um negócio incrível, assim, incrível. Adaptação de atividades, o período dentro de casa e de terapia. E se vê o menino hoje, tá assim, incrível, desenvolvimento fantástico. Mas é uma mulher que tá ali em cima. Briga em escola, briga com política, vai em campanha, vai em tudo quanto é canto, em cima. Fazendo acontecer, exato, né? Exato. E através desse esforço da gente como mãe, a gente faz essa diferença e dando sempre o melhor que pode, né? Dentro ali das possibilidades de cada uma. Sim. E que aprendizados a convivência diária com o seu filho te trouxe aí como ser humano? Vou fazer esse pai chorar. Essa é a grande mudança. Eu comento com todo mundo que eu tenho dois Rafael. O Rafael antes de ser pai e depois de ser pai. Exato. Então é um marco, né? E a Lara também, ela trouxe uma visão muito diferente. Que o Miguel ele trouxe um modelo de ser pai e a Lara trouxe uma outra possibilidade de ser pai. Então a Lara ela me educou também em outra linha. Que o Miguel sempre na energia, sempre no movimento e no faz e tal. E a Lara no extremo oposto. Tá atenciosa, delicada, ponderada, que imagina. E ela foi também pro Miguel um bom modelo. Porque se não fosse a Lara, o Miguel não teria desenvolvido jogos imaginativos. Ele não tinha explorado as metáforas, ele não tinha explorado a imaginação. Ela no contexto ali dela, levou ele a isso. Então ela foi um grande também professor para o desenvolvimento do Miguel. Ajuda muito essa questão, né? Quando a gente tem um filho autista, ter um filho mais novo. Nossa. Isso ajuda muito. Não, tem o melhor amiguinho do Miguel, o irmão mais novo dele tem autismo. Ele acompanha o menino nas terapias, tudo, e inclusive a própria terapia que o Miguel faz lá na Autismo em Vista, o irmão dele tá lá também, e aí eles ficam brincando ali depois, e assim, tá a coisa mais linda os 4 juntos. Que é a Lara, o Miguel e o Regis e o Gabrielzinho. Que bacana. Os 4 ficam ali juntos e aí as atividades. Interagindo, se dão bem. Demais, cada um com as suas características, cada um com as suas limitações, naturalmente, não é pelo diagnóstico. Cada um com as suas características. A Lara sempre mais ponderada, então brincadeira de correr, ela sempre perde. Porque ela é muito mais delicada, ela é mais contida, mais quietinha.
ela muito... E o Gabrielzinho também, que é o menorzinho, já o Regis e o Miguel, vai embora. Os mais velhos, coordenação motora, mais de pintura, de coisa assim. A Lara, as pulseirinhas que ela faz. Que linda. Ela faz assim, ela senta e ela monta, e aí coloca agora a etiqueta pra vender, aceita Pix. Que coisa linda. Ai, que lindo. Ela já está empreendendo. Tá, não, e a gente foi na açaí, que o Paulo, o professor Taekwondo, o pai dele tem uma loja de açaí, é maravilhoso, e aí as crianças pedem pra ir lá direto, a gente foi lá, o Paulinho tava lá, o filho do Paulo, e aí ela levou a caixinha dela e vendeu uma pulseira lá por R$10. Gente, que linda! Ela vai, e eu falo, o ser pai pra mim é isso, é ter essas experiências a todo momento. É do nada, Adriana, é do nada. Eu fico muito entristecido quando eu vejo histórias das mães em que eu sempre pergunto, mas e o pai? Ah, não tava, não sei o que. Putz, o cara perdeu. Quem perdeu foi o pai. Exato. Que são momentos únicos, são momentos assim, singulares, uma coisa assim, boba, uma coisa simples, olha, que muda um dia, filho, sabe? Isso. Olha, você quer... O meu filho é não verbal, mas ele tem a fala perfeita, mas não se comunica. Mas você quer ver, assim, ganhar o dia, é ele falar alguma coisa. Ali no contexto. No contexto. Com exatidão. Nossa. É simples, eu passo né? o dia falando. Nossa, eu passo o dia falando, eu passo o dia sorrindo, eu passo o dia feliz por conta daquilo ali. Exatamente. É que, pelo que eu vejo, a grande parte dos discursos que eu escuto de pais homens, que têm filhos com deficiência ou filhos muito pequenos, é o do quanto que demanda, quanto que estressa, quanto que cansa. E cara, meu amigo, ser pai é isso. Dependente de ter diagnóstico ou não. O diagnóstico ele agrava, mas ser pai é um trabalho, cara. É um negócio... Mãe, exato, concordo muito com você. E que bom que você vê por esse lado, Rafael. Porque eu, como mãe, falo para você. É muito difícil, porque nós mulheres temos que cuidar da casa, a maioria delas. Nem todo mundo tem um poder aquisitivo que possa estar contratando pessoas para estar ajudando, pagando consultas particulares, algo do tipo. Então, a gente tem essa demanda. Muitas não trabalham. Elas dependem da renda do esposo e ficam ali o dia inteiro cuidando do filho, levando para atendimento e se virando ali. E quando tem a mãe que trabalha, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos. Enfim, é muito pesado para uma mulher só. E a mulher, quando ela chega numa certa idade, ainda tem o tal do climatério, que mexe com os hormônios, mexe com a cabeça toda. Então, é uma série de fatores que tornam uma carga mais pesada. Sim. Sem contar que na pandemia eu adoeci por conta do meu filho autista, só com medo dele pegar o Covid, não saber relatar para mim o que é aquilo ali. Aquilo ali, nossa, me deixou frustrada e doente. E eu realmente saí de mim. Sim. Com medo do meu filho adoecer e não saber falar o que está sentindo, eu adquiri uma baita de uma ansiedade. Eu fiquei desesperada. Graças a Deus hoje está tudo sob controle, está tudo certo. Graças a você também, né? E isso é o que no evento a gente teve uma fala sobre estresse, uma fala também sobre família, porque esse tipo de coisa é muito comum escutar de pais, homens, assim, cara, eu já trabalho, todo o meu salário vai pra casa, eu não tenho quase nada pra mim, que não sei o quê. E, pô, não posso ter um momento de lazer. Cara, você pode, mas vamos lá, meu querido. E a mulher? Que momento que ela tá tendo de lazer, cara? Exatamente. Que bom que você tá falando nisso, sabia? Não, e eu falo pra eles, o problema é que eu acho que não há um espaço pra esses pais irem escutar esse tipo de coisa. Esses homens não vão nesses encontros pra escutar, pra ver o quanto que a dificuldade que eles têm é ridícula perto do que as esposas estão passando. Porque, não, o trabalho, meu estresse, meu trabalho é muito estressante, isso aqui, cara, beleza. Passa 4, 5 dias no lugar dela. Quando você pegar suas férias, meu querido, em vez de pegar suas férias e curtir, substitua, fica ali pegando 5 dias da rotina dela pra você ver o quanto que é maçante. Porque, cara, é assim, mãe é mãe 100% do tempo. Exatamente. Então ela tem essa responsabilidade 100% do tempo.
o pai parece que ele não tem essa sensação de que ele é pai 100% do tempo. Muito difícil isso, viu? Ele tem a responsabilidade de ser pai 2 horas por dia ali, chutando um pouco alto, porque 40 horas semanais ele fica trabalhando, no final de semana ele precisa relaxar, vai para casa da mãe e deixa a criança com a avó e aquela coisa toda. É irresponsabilidade de pai. De cuidar, de educar, de ser modelo, de... Exato. Isso acontece muito, infelizmente. Eu falo que eu faço mais 2 doutorados, mas eu não consigo mais educar um filho. Doutorado é fácil perto de educar uma criança. Educar é extremamente difícil. Cuidar é fácil. Ainda mais quando ela vem com limitações. Com dificuldades, né? Com certeza. Porque assim, é como a gente fala, a gente já falou anteriormente na questão que você dá a sua educação de pai, você dá os seus valores àqueles que você recebeu. E só que o que a gente não pode colocar o filho da gente numa bolha. Exatamente. Você dá essa educação, mas quando ele chega lá no convívio com outros, ele vê outras coisas. E aí é onde a gente tem que entrar em ação e ter esse olhar de estar desmistificando aquilo que você acha que não é correto. Sim. Que aquilo ali não procede, você tem que estar explicando passo a passo ali para o teu filho. Exato. Não é fácil. Não. E nessas questões aí que a gente está comentando, eu achei muito importante você abordar esse tema, porque ele, infelizmente, ocorre muito. A questão da mãe solo, mesmo com o esposo do lado. Muitos esposos chegam, não estou generalizando, estou aqui com o Rafael de frente para mim. Ele é um pai exemplar, um pai que soma com a mãe, né? Divide essas responsabilidades divididas, elas se tornam mais brandas. Sim. Porque um está abraçando o outro, um está ali dando a mão para o outro. Nossa, ela faz uma coisa, ele faz outra. E estão ali os dois juntos. Gente, isso funciona. Não sobrecarrega Rafael, não sobrecarrega a esposa do Rafael. Então, o que acontece? A gente hoje, infelizmente, a gente vê muitas mães na luta sozinha. Sim. Sim. E essas mães estão adoecidas, estão pedindo socorro. Eu conheço uma situação que não vem ao caso citar nomes, mas pelo fato da gente participar de grupos e escola, e a gente conhece muitos outros pais atípicos, o que ocorre é, eu tenho uma amiga do meu coração que, assim, é lamentável a situação em que ela está passando. Ela tem um filho da idade do meu e o filho ultimamente estava muito agressivo. Essa mãe já estava cansada, pedindo ajuda, pedindo socorro, e foi preciso pessoas chegarem com o pai e dizer: cadê você? O que é que você está fazendo para ajudar ela? Ela está surtando já. Porque enquanto quem tem filhos com autismo do grau mais leve já tem ali suas dificuldades. Agora você imagina uma criança que entra em crise, está maior do que você e está te batendo. Está te batendo porque está ocorrendo várias coisas. A mãe é pequenininha. Adriana, nossa, são tantas situações. Exatamente. E quando você toca nesse assunto, é igual como eu falei, eu tenho conversas com esses pais e alguns amigos também, que não são pais de crianças com autismo, são pais de crianças neurotípicas, em que a conversa é do mesmo tom, que assim, cara, você não está ajudando a sua esposa a educar o teu filho. Você está fazendo o mínimo como pai. É sua responsabilidade também educar. Então quando fala, não, pô, foi lá, ela não estava dando conta de levar ele para dar banho, não sei o que, eu tive que ir lá para ajudar ela para ele tomar banho. Fala, cara, por que a responsabilidade é dela de educar ele para tomar banho, meu querido? O tempo todo. Bora! Porque a gente sabe que tem crianças autistas que eles ainda não adquiriram sua autonomia, que a mãe tem que estar banhando, tem que estar dando a comida, tem que estar fazendo a escovação. E é uma coisa muito séria essa questão da higiene bucal. Sim. Uma criança dessa que não deixa mexer na boca, muitos deles não deixam mexer na boca, você tem que levar para fazer uma sedação para que consiga fazer uma extração, um canal, uma simples obturação. A criança não deixa. Então, tem que estar fazendo a higienização. Cadê a ajuda? E, Adriana, um outro tópico, que aí a gente tá cutucando o vespeiro, né? Eu sei disso. Mas isso é um assunto muito sério que a gente sabe que acontece. Tem coisa muito mais feia, né, Rafael? Porque a gente não vai comentar aqui para não... Mas eu acho que você comentou os pais ausentes. Pior para mim, às vezes, é o pai presente fazendo coisa errada. Então, assim, vou dar exemplo. Exato. Fazemos orientação com pais, com mães. Fazemos orientação com mães,
passamos estratégias para ajuda dentro de casa, para manejo desses comportamentos, não sei o que, não sei o que. E aí dá-lhe o período de retorno, uns 15 dias, 20 dias, e vem, e aí, como é que foi? Teve resultado, não sei o que. Ai, não, é difícil. E a mãe, como sempre, muito... que é responsável, se sente responsável pelo lar e pela família toda, não sei o que. Aí vamos apertando ali, aí ela solta. Fala, não, porque o marido chega cansado, e aí chega, ele não quer estresse, e aí bota o celular, bota desenho na televisão, e aí o menino não vai tomar banho. Aí ele dá banho no chuveirinho na criança, do chuveirinho higiênico, da duchinha, pra ser mais rápido. Aí, pra evitar esse tipo de coisa, que aí a gente vai perder todo o trabalho que a gente tá fazendo, eu prefiro eu mesmo dar o banho. Então eu já não peço mais pra ele fazer. Cadê o sossego dessa mãe? Não tem como. Cadê o descanso dessa mãe? Até quando o cara vai ajudar, ele atrapalha. Exatamente, você falou tudo. Tem pais que quando vão ajudar ainda atrapalham. A mãe, ela tá ali no atendimento com o filho, ela recebe orientações do profissional, ela aplica dentro de casa e tem muitos pais que distorcem tudo. Sim. Cai por terra todo aquele ensinamento que já tá difícil ali para aquela mãe, dar conta de casa, dar conta do filho, da higiene do filho, da alimentação do filho, né? E ainda... Poxa, cadê o lazer dessa mãe que ela não tem? Ela está ali o tempo todo cuidando do filho. São filhos que realmente necessitam de cuidados 24 horas. A gente sabe que tem, a gente sabe todas as necessidades de cada um, desde o mais leve ao mais severo. Uhum. A gente que é pai, a gente lê e estuda sobre isso, a gente pesquisa, a gente convive com outras pessoas que passam inúmeras situações diferentes. Então a gente conhece muito. Por quê? Porque vivencia. Então, se a gente vivencia ali, a gente toma a dor do outro, a gente fica indignado quando vê aquela mãe sofrendo sozinha, ela sem ter vida, sem ter lazer, muitas delas não conseguem trabalhar. Eu sou, assim, um milagre de Deus considerado, porque eu tive muita dificuldade e consegui voltar a trabalhar. Inclusive, uma jornalista contou minha história de vida e eu fiquei muito feliz. Que legal, parabéns, que legal. Ela merece. Foi bem, assim, só que ela contou de forma romantizando, não foi nem um quarto do que foi as lágrimas de sangue, mas enfim, fiquei muito grata, contente e feliz. Merecido, parabéns, merecido. Obrigada. Merecido. Eu estou muito feliz hoje. E assim como eu consegui, eu desejo isso para muitas mães. Porque eu não via saída. Então foi uma psicóloga que fez eu enxergar a saída. Primeiramente Deus, né? Que quando você se apega muito a Deus, você tem essa fonte de força, né? A fé ela nos move, a fé ela nos segura, faz com que a gente continue a caminhada. E também o amor imenso, o amor triplicado que a gente tem por eles. Uhum. Quando eu vou falar disso do esporte, quando eu vou falar dessa questão, porque, de novo, eu friso muito isso, porque eu fui muito privilegiado de ter uma família maravilhosa, como eu tive, de pais maravilhosos, irmãos, tios, avós. Tive uma família muito boa. Que essa família me possibilitou, mesmo nas mais piores dificuldades da vida, isso, me ensinaram. Eu cheguei onde eu estou graças a eles. Amigos também incríveis. E eu tento fazer com que o Miguel, a Lara, tenham coisas similares a essa, de ter um suporte. Como a gente teve estudo, o Miguel praticamente o primeiro ano de vida dele inteiro foi morando dentro do centro lá de autismo dos Estados Unidos. Então ele recebeu, desde pequenininho, a melhor intervenção que ele podia, todo o tempo. Ficava meio período eu, meio período minha esposa com ele. Todo o tempo. Então eu tenho vídeos da gente ensinando ele coisas básicas de linguagem, coisas básicas de imitação, de controle visual. Isso na época, naturalmente, porque a gente estava ali, chamava, ele não olhava, a gente já conduzia, já fazia ali meio que sem... Estimulava, né? Mesmo, porque a gente sabia que era o que tinha que fazer sem pensar em diagnóstico. Quando a gente viu que tinha 2 anos de idade e não tinha fala, um choro extremo por coisas... Alguma coisa estava errada e tal, e a gente conseguiu, dentro dessa estrutura extremamente rica, enriquecida de condições, não de dinheiro, de condições, de ter tempo ali e tal, a gente conseguiu que ele está como ele está hoje. Então é muito comum pessoas verem ele e falar, não, Miguel não tem autismo. Se o Miguel tem, eu tenho. Conviva com ele. Que aí é o que o pessoal costuma falar do mascaramento. Exato. E do nível 1 de suporte, né? Que parece que não tem, então por isso merece menos do que o 2 e o 3 de suporte. Mas ninguém viu o esforço ali. E o esporte, no meu ponto de vista, ele foi um dos maiores benefícios que a gente teve de representação dessa melhora. Porque, veja, agora ele tem um bom condicionamento, ele tem uma boa comunicação,
mas ele ainda precisa das regras sociais, ele precisa entender a empatia, se colocar no lugar do outro, ele precisa entender que o sentimento dele e os valores dele são dele, não é obrigado que o outro tenha igual, que se ele faz, o outro deve fazer. Toda essa sutileza das regras sociais, que são muito difíceis de se aprender, agora ele vai ter que aprender. E aí o esporte está possibilitando essas representações por meio dos jogos, né? Então, os jogos escolares, o esporte em si, as regras do esporte, a competição, a colaboração igual um time. Agora ele está fazendo uma aula de futebol numa escolinha muito bacana, ele conseguiu superar as barreiras dele, tá lá. E ele tá agora com dificuldade nisso, porque ele não é bom. As crianças participam de esporte desde pequenininho, fazem futebol desde pequenininho. Ele vai chegar no momento dele também. Exatamente. Se ele persistir, ele vai, que ele sofre. Aí falou, a colaboração, você precisa atuar junto com o outro, que no taekwondo ele é sozinho. Ele sendo bom, ele treinando sozinho, ele consegue chegar ali. Agora ele precisa convencer um outro a fazer. A trabalhar de equipe, né? Exatamente. Então aí tem que ter o trabalho em grupo. Exato. Que é uma das áreas do autismo mais complexa de se trabalhar, né? Exato, isso é muito importante. E graças a Deus ele tem pais que somam, pais presentes, e isso faz muita diferença na vida dos nossos filhos. Com certeza. E professores também, igual o Paulo, como tenho desde o momento que elogiado muito ele, é um professor muito sensível, um professor muito bacana, um cara muito, muito humano, muito esforçado. E nas outras também, na escolinha agora de futebol, ele tá com um professor também muito bom, muito sensível, rigoroso na regra. Mas isso é importante, lembra? A regra é importante, então ele tem que entender, tem essas diferenças. Então a gente está se fortalecendo, né, Adriano? A gente está criando redes de pessoas aí sensíveis à causa do autismo, sensível à causa humana, né? Não é nem só do autismo, é humana. Exatamente. Existem diferenças de tudo quanto é jeito aí, a gente precisa que elas sejam respeitadas independente da intensidade, né? Acho que cada um tá passando pelas suas dificuldades, cada um sabe o peso da luta que carrega, isso, né? Isso mesmo. Então, é isso. Com toda certeza. E qual foi para você a conquista do seu filho que mais te emocionou aí, que te marcou como pai? Eu acho... Foram tantas, Adriana, foram tantas de ver ele no crescimento. Acho que durante a pandemia ele passou... Ele e ela, né? Os dois passaram por muita, muita dificuldade. Mas eu acho que o vínculo que ele construiu com a irmã dele, sabe? Isso pra mim é muito lindo de ver. O companheirismo, né? Tudo. É coisa linda. Brigam. Bastante. Ele provoca ela. Exatamente. Gente, ele provoca ela provoca ele. Igual anteontem. É normal. Muito normal. Os meus brigam muito. É isso daí. Isso aí. Faz parte. Mas eu conto histórias pra eles antes de dormir e tal. Há um bom tempo. E a minha esposa faz leitura da Bíblia. Ela é católica. Segue também algumas coisas espíritas e outras e tal. Mas a gente tem... Minha mãe deu a avó. Minha avó deu uma Bíblia infantil. E aí eles estão lendo, né? E aí agora o Miguel sabe ler. Então ele quer ler a Bíblia infantil. E aí a gente eu deitei, o Miguel deitou por cima de mim e a Lara quis também. Ela deitou, abraçou ele pra ver ele lendo. E ele falou, eu vou ler pra você, Lara, eu vou voltar. E ele leu a Bíblia pra ela. Ele tava deitado no meu peito, ela aqui no meu braço, apoiada a cabeça nele e abraçada nele. Eu tirei uma foto e mandei pra minha mãe. Mãe, gente, seu livro tá fazendo a sucesso aqui em casa. E aí depois ela quis ler pra ele de volta, só que ela ainda não sabe, ela tá na fase ainda de início da leitura, então só de sílabas, libola, palavras simples, né? E aí ele foi do lado dela. Essa palavra é tal, Lara, assim... E se ajudando, coisa mais, né? E eu quieto. Nossa, deve ter sido muito bonito. Então acho que essa conquista, pra mim, essa é abstrata, não é uma conquista material, não é uma conquista de uma barreira explícita, mas é um vínculo que pra mim é muito lindo. Pra mim mim também. Nossa, eu tenho vídeos, eu tenho fotos também. Na época da pandemia, a gente fazia muitas atividades pelo celular, né? As professoras mandavam e aí a gente tinha que ajudar em casa. E eu me lembro do mais novo ajudando, o Fábio, né? Que coisa linda. Ele ensinando ali letra por letra o irmão. Nossa, aquilo ali é uma cena mais linda do mundo. Eu filmei, tirei foto, sabe? Me emocionei. E assim, nossa, é muito amor. É muito amor, é inexplicável. É inexplicável. Ela estava chateada, não me lembro. Ela ficou doente. Ela pegou uma virose. E agora, nesse período, teve um monte de gente com virose, gripe fortíssima e tal. Tava dando bastante. Ela deu febre nela.
Adriana, era a coisa mais linda. Ele levava as coisas pra ela no sofá. Gente, que fofo. Ela tava com frio por causa da febre, ela tava com frio. Ele tirou a camisa dele, deu pra ela não ficar com frio, e ficou assim do lado dela. Lara, você tá bem? E fazia carinho nela. Que coisa mais linda. Nossa, gente, sabe o que? demais, Se formando, demais. sabe o que? Um perfeito cavalheiro. Acho que hoje é muito difícil disso acontecer. A gente luta para que os filhos homens da gente sejam esse cavalheiro, seja gentil, seja um futuro pai. Porque, infelizmente, hoje a gente tem cidadãos assim que não estão sabendo tratar uma mulher direito, né? Com respeito, com delicadeza. A delicadeza que a mulher merece receber. Ali na aula, eles têm uma das melhores amiguinhas ali, que é a Lucy, que vai em casa, a gente tenta criar essa aproximação e tal. E ela é amiguinha da Lara e o Miguel adora ela também. Então, coisas que ele vai fazer, ele faz pra Lucy. Agora, na última, ele se empolgou um pouco demais no treino e acabou assustando ela. Então, ela não machucou, que ela tava com a proteção, mas ela ficou assustada com a movimentação dele. Nossa, ele ficou desconcertado. Ele falou, desculpa, Lucy. Vai, eu vou só bloquear. Pode bater que eu vou defender. E aí eu tenho também isso filmado. Ele com a mão assim e ele incentivando ela. Isso, Lucy, muito bem, tá lindo. Vai, Lucy. Nossa, que forte, Lucy. E isso pra mim, como eu falei, é muito lindo. É muito bonito de ver essa empatia, essa gentileza do coração dele, sabe? E é muito natural. Pra ele é muito natural. Um amigo nosso tava com uma bolsa e tal. Ele abriu pra tirar coisas de dentro dessa bolsa e tinha uma bala nessa bolsa. E aí, Miguel viu, tava do lado, ele falou, que isso? Malandro, né? Aí esse amigo, é uma bala, você quer? Aí ele, eu quero. Ele pegou a bala e continuou parado do lado. Aí esse amigo falou, mas pode chupar, Miguel. Falou, não, mas e a da Lara? Ai, gente. Aí eu deixa eu ver, verdade, Miguel. Não tinha outra bala. Falou, não tem, Miguel. Aí ele ficou um tempinho quieto. Então tá bom, obrigado. Devolveu a bala e saiu. Gente, foi que lindo. Que incrível isso. Foi lindo. Ele não quis a bala. E um outro dia, tinham 2 bis numa caixa. Bis, né? A gente pegou e deu pra ele. Aqui, Miguel, toma. Saí, continuei fazendo as coisas. Saiu e tal. Aí a Paula, minha esposa, voltou e tal. Falou, olha o que Miguel fez. Aí olhei lá, ele deu um pra ela e comeu. A gente não pediu, a gente falou nada. Ele ganhou 2 bis, deu um pra ela e comeu outro. Sem a gente pedir. Gente, que maravilha. Que cidadão perfeito vocês estão formando, viu? Se Deus quiser, continue Graças assim, a Deus. pelo amor de Deus. Com certeza, claro. É difícil, mas você está fazendo o seu papel de pai e com certeza a sua esposa está fazendo o papel de mãe. Sim. Parabéns para vocês dois. Muito obrigado, que os nossos autistas merecem esse tratamento. Então, gente, essa nossa conversa, ela serve como uma troca de experiência para você ver o quão importante é a presença dos pais, a união dos pais na vida dos filhos atípicos, para que isso venha a funcionar de certo modo, né? A gente ainda, como cidadãos, de modo geral, comunidade, ainda estamos a passos lentos, mas a gente chega lá. Sim. A gente chega lá, se certeza, Deus quiser. Com certeza. E a gente ser tratado com respeito, empatia, e que os nossos filhos venham a evoluir e ter oportunidades, né? Oportunidades de acompanhamento, oportunidades de estar evoluindo, oportunidades até que as famílias se deem as mãos umas às outras e venham aí ajudar essa pessoa especial que veio para a tua vida. Sim. E Adriana, se tem o que assim, a gente, eu acho que homens em geral, a gente tem uma carga na sociedade de algumas cobranças, né, sociais, de posturas, de jeito de agir, de frieza, de imposição. E isso conflita muito com a postura que as mães têm durante essa criação. Então, nas orientações que eu costumo fazer, para iniciar, então, se tem um pai que de alguma maneira se sensibilizou com a nossa conversa e quer iniciar, a primeira dica que eu dou é o seguinte: escute mais a esposa, das dicas que ela te der de sutileza no tratamento. Não é frescura o que a criança está fazendo. Não é uma manha, não é uma birra. Então não adianta brigar, impor com autoridade, com intimidação.
isso não ajuda. Tem um momento para você ser firme. Firmeza não quer dizer intimidação, isso é algo muito importante. Ser firmeza é ser claro na regra, inflexível às vezes, porque a criança vai testar, a mãe às vezes está cansada e a criança ganha algumas vezes pelo cansaço. Exato. Não porque é benéfico, mas pelo cansaço. E aí sim é natural e se deve o homem tomar como um parceiro, não por ser homem, um casal de lésbicas poderia naturalmente fazer isso, homossexuais também, mas o outro, um que está mais cansado, o outro deve assumir esse papel de manter a regra. Fala, olha, não, isso aqui é assim, você não está certo, isso não pode acontecer, e se mantenha aí. E a segunda dica que eu dou é, seja modelo. Seja modelo naquilo que você tem de gosto e que você é bom, né? Então, o esporte, a postura moral, a firmeza, essa decisão de fazer e assumir a consequência, que normalmente nós homens somos cobrados disso, o papel de homem, homem tem que ter palavra, esse tipo de coisa que a sociedade faça, mantenha isso com a criança. Pensamento meio que machista, sim, né? ainda é, infelizmente, ainda é bastante. Mas tente fazer esse perfil dentro do esporte. Ainda no próprio evento eu falei, cara, andar de bicicleta, soltar uma pipa, jogar bolinha de gude, coisas que a gente fazia muito na nossa infância. Com teu filho. Isso, vai. E o esporte ele ajuda muito. Aí dentro da esporte, coloque prática de atividade física. Porque vai correr, leva o menino para correr junto, para brincar ali no parquinho, fazer umas flexões, umas barras, leva ele para brincar também, para ficar ali na areia junto, vendo você fazer o exercício. Com esse modelo, ele vai pegar gosto por práticas de esporte também. Exato. Jogar uma bola com os amigos de final de semana, leva ele para ver você jogando, sabe? Então, inclua a criança nas atividades que está se fazendo. Não precisa necessariamente abandonar tudo para ir lá, mas incluir a criança nesse movimento. E algumas mães, nessas orientações que a gente fazia, elas se queixavam muito no começo de que piorava, o marido ficava mais estressado, ainda menos, com menos paciência, porque estava tirando o lazer dele, então ela, por cansaço, de novo, acabavam deixando para lá, não precisa levar não sei o quê. Mas toda mudança, ela gera um início mais turbulento. Insistam, o começo vai ser difícil, depois, quando o menino imita... O que acontece, Rafael, na maioria dessas situações? A mãe vai cansando. Sim, já está cansada, né? Ela já está muito cansada. Então, o que acontece na maioria das vezes, em que eu presenciei também situações? A mãe acaba pedindo divórcio. Ela cansa. Quando é a mãe, eu acho que, cara, foi num limite muito absurdo, porque em geral os caras somem. A mulher aguenta muito, sabe? A mulher, ela aguenta muito. Os caras se aproveitam. E quando a mulher, ela dá ali um ponto final, é porque ela já está ultrapassada ali no seu limite. E muito, muito. E infelizmente eu também já vi situações que quando os filhos ou filho é diagnosticado com autismo, tem muitos pais que saem fora. Exatamente. Esse é o mais comum. Infelizmente, é muito triste isso. Isso é o mais comum. E uma última dica aos pais que eu posso dar é, quando você tiver com esse tempo de qualidade com a criança e tudo mais, não é um tempo para se fazer, para se unicamente agradar a criança no sentido generalizado, no sentido não cuidadoso da coisa. Por exemplo, vai passear com a criança em alguma praça, alguma coisa, de manhãzinha. E aí para ali por volta de umas 11 da manhã e dá sorvete pro menino. Sendo que vai almoçar logo em seguida, esse sorvete vai impactar no almoço e acaba prejudicando a sequência da rotina. Exatamente. E aí quando volta para casa, a mãe vai dar o almoço, a criança não quer comer, aí o pai, não, eu dei um sorvete para ele, mas sabe, isso não cabe dentro daquela rotina. Quebra a rotina, isso. Desregula tudo. Isso, e aí prejudica o trabalho que está sendo arduamente mantido pela mãe. Então, exatamente, se é para ser parceiro, mantenha o mínimo da estrutura do que está sendo feito. Exatamente. Então, vai levar para passear? Consulta. E aí, alguns homens falam, não, mas aí eu tenho que pedir autorização para dar coisa pro meu filho. Não é isso. É ter alguém que está ali à frente, exato, que é a mãe que está à frente das ações. Muito importante isso que você está falando, viu? Sim. É a realidade de muitas. A mãe que está à frente, mantendo as coisas, ela então que sabe das coisas que estão sendo feitas. Não quer dizer que ela que tem o poder da escolha para a criança. Exato. Ela que sabe o que está sendo feito. Então, manda mensagem. Dele, lógico. A gente está aqui na praça e tudo mais, e ele quer tomar sorvete. Mas é almoço daqui a pouco. Tudo bem dar o sorvete agora? Vai prejudicar a rotina? E aí, conforme for, dá, conforme for, não. Isso é um combinado entre
duas pessoas que são igualmente responsáveis pelo desenvolvimento da criança. Não é a mãe nem o pai que tem mais ou menos. Ambos são responsáveis. Então, não tá, como eu falei antes, o pai não está ajudando quando ele segue uma regra previamente estabelecida. É a obrigação dele. É o mínimo. É o mínimo. Não está ajudando quando ele dá banho na criança. Não, ele está fazendo a parte dele, está dando banho no filho. Então é esse os pontos principais. Naturalmente tem mais, mas pelo menos são os principais. Nesse assunto. Muito obrigado pelo espaço de novo, Adriana. Nossa, eu que agradeço. Eu quero te convidar que você volte sempre que puder, tá? Com certeza. Muito grata. Eu fico muito feliz quando você vem aqui com a gente e tem essa conversa maravilhosa, dá assim um esclarecimento. Que bom que compartilhou a história do seu filho. A gente fica muito feliz. Muito obrigado. Beijos nas crianças por Obrigado. mim, tá? E eu quero dizer que o Conversas Inclusivas está sempre de portas abertas. Muito obrigado. Volte mais vezes, por favor. Quando quiser, só chamar. Muito obrigada, tá, Obrigado, Rafael? A gente vai ficando por aqui. Nós conversamos com o Rafael Vilas Boas, pai atípico e mestre e doutor em educação especial. E foi assim um prazer te receber aqui. Muito obrigado. De novo, parabéns pelo programa, uma iniciativa, um espaço maravilhoso para compartilhar experiências e que mais pessoas venham aqui também compartilhar suas experiências e mostrar um pouco mais para essa Roraima o que temos, como estamos, onde que vamos, o que precisamos, perfeito. O que precisa ser mudado, melhorado. Exato. E também a união de todos. Lógico, dentro dessa exatamente. Causa. Não é só, disso que precisamos. Sim, não é só a pessoa com autismo, nem as famílias dela que precisam estar envolvidos na causa. São todos, né? Isso. E parabéns de novo pela ação. Obrigado pelo convite. Estamos aí para o que vocês precisarem novamente. Obrigada, digo eu. E nós vamos ficando por aqui com mais um Conversas Inclusivas. Eu sou a Adriana Carla e até o nosso próximo bate-papo. A você que nos acompanhou, meu muito obrigada. Compartilhe essa informação com as famílias atípicas, com alguém que você conhece. E fica aqui meu muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.